E tu falou um ponto muito importante, que é o que as pessoas acho que esquecem, quando eu te fiz a pergunta, que é o mais importante é o dinheiro. Que sem dinheiro tu não faz nada. Pela tua experiência, pelo que tu conversa com teus inscritos, tem um valor mínimo que tu fala, irmão, se tu não tiver menos que isso, não vem porque vai dar errado. Olha, eu acho Ou tem uma percepção, né? eu fico impressionado. O consulado exige 3 salários mínimos português É pouco. para você tirar o visto. Pronto, exatamente. É pouco. Olha, o Leandro está aqui em Portugal há muitos anos. 7 anos. 7 anos. Então, você viu que não deixou nem eu terminar. Ele disse, é pouco. É a mesma coisa. O pessoal diz assim para mim, José, mas não só pede 3 salários mínimos? Aí eu digo, não, você tem que vir no mínimo 5.000 euros por pessoa. 5.000 euros por pessoa, você consegue começar. 5.000 euros é mais de 4 salários mínimos, né? Acho que é mais de 5. É mais de 5, mais de 5, que o salário é menos de 820. Sim. E o consulado só exige 3. Mas, tudo bem, continue assim exigindo 3, que facilita o pessoal tirar o visto. Mas para trazer, na prática, para viver, 3 salários mínimos não dá, é muito pouco. Principalmente se vier morar no norte, né? Porque algumas cidades do norte não tem tanto transporte público assim disponível a todo momento, tem que ter um carro. E o carro e o arrendamento já vai levar uma boa parte do dinheiro. Aí eu coloquei esse número na minha cabeça. Uma pessoa sozinha, 5.000 euros. Eu trouxe 4.500 na época, né? Eu trouxe 4.500 na época, como se fosse muito tempo, né, gente? Vai fazer 2 anos ainda. Vai fazer 2 anos. Aí eu trouxe 4.500 e deu para eu, porque eu arranjei emprego rápido, né? Em um mês a gente conseguiu emprego. Mas E o visto facilita muito. Exatamente. Tu sentiu diferença nisso? De quando tu chegou lá nas empresas para abordar e falar que você veio com esse visto, sentiu que realmente foi um facilitador e as empresas perceberam que agora a galera estava chegando assim? Vamos lá, são 2 comentários bacanas. O Kelvin falou que o visto facilita muito. E é verdade, hoje o visto facilita muito. Mas, por incrível que pareça, na época que eu tirei, ninguém sabia do visto. É por isso que eu te fiz a pergunta, porque assim, tu chegou mal depois, saiu o visto, 100 dias depois tu chegou. Aí eu ia procurar um emprego, eu tenho um visto, achando que eu estava abalando, arrasando, eu tenho um visto aí. Visto? Não estou a perceber o que é visto. Que visto? Aí, não, a gente quer manifestação de interesse. Manifestação de interesse eu não tenho. Ah, então não dá, infelizmente. Eu não tinha manifestação de interesse porque eu tinha o visto. Claro, tu tava tudo ok. Mas as empresas não queriam saber de manifestação de interesse. E isso é super normal aqui em Portugal, né? As regras entrarem em vigor e as empresas não ficarem sabendo. Correu muito isso aí agora no NIS, né? Muitas empresas não contratam porque não tem o NIS, mas já está lá escrito que pode contratar sem o NIS. E aí acontece muito isso. Foi a mesma coisa, parece um déjà vu. Aí, quando eu cheguei, eu ia lá procurando e eu comecei a ficar preocupado, né? Procurando emprego e só faltava botar o visto aqui, crachá. Tem um visto e não dava. Só que eu também escolhi uma cidade ruim para emprego, né? E aí, primeiro. isso é mais um ponto que você tem que saber para onde está indo, né? Não vale a pena ir para uma cidade que você achou bonita e legal e que deu certo para uma pessoa que mora lá e você acha que é a mesma coisa. Então você diria que a cidade te escolhe? Também tem isso. Pronto, Famalicão me escolheu. Ou escolheram para mim. Daqui a pouco a gente vai chegar na história de Famalicão. Famalicão me escolheram ou escolheram para mim. Dá certinho para mim isso aí. No caso da cidade que eu escolhi foi Águeda, né? Por quê? Pô, Águeda não tem nada. Tem nada. Só que eu assisti o canal de uma menina, inclusive a Caterine Viana, youtuber lá de Águeda, ela não incentivava a ir pra lá, não, ela só mostrava como era a Águeda, só isso. Olha que é bonito isso, legal. E eu, lindo, eu vou pra Águeda, legal. Aí, só que não tinha sido Águeda, eu tinha escolhido Leiria. Ok. Né? Leiria tinha muito trabalho, Leiria tinha um polo pesquisado. industrial legal. Legal. Aí eu tinha 5 cidades que eu tinha colocado e estava pesquisando durante aquele tempo, né? E no meio dessas 5 cidades, a Águeda estava no meio. E a primeira era Leiria. Quando foi no visto, a gente tinha que ter uma reserva de hospedagem, né? E ainda tem que ter hoje. Eu tinha feito essa reserva na época e estava tudo certo. Ela foi a reserva para o visto e foi o local que eu ia ficar. Quando faltava 15 dias para a viagem, a senhoria cancelou a minha reserva, disse que não dava mais e tal. E faltando 15 dias e eu fiquei tudo preocupado. E agora? Aí, um amigo me falou que tinha um quarto em Braga, aí primeiros 15 dias eu fiquei em Braga, também muito legal, mas Braga não era a cidade que eu queria distância de Braga,
E aqui é outro assunto legal. Tô falando demais, né, gente? Fica à Não é vontade. nada. Irmão, aqui é pra gente Tô no falar, lugar pô. certo pra falar. Exatamente, Isso aqui é um claro. podcast, pô. Tem gente aqui vai querer no máximo aqui. Aí, eu queria distância de Braga, mano. Não aguentava nem falar o nome de Braga. Olha só, tudo por causa de conteúdos que a gente vê na internet. Tem que filtrar muito o que a gente vê na internet, né? E eu acho que, por falta de experiência, talvez, eu acreditava muito em tudo que eu via. E eu ouvia muita gente falando que brasileiro em Portugal era a pior coisa que tinha. Fuja de brasileiros. Que brasileiro é golpista, brasileiro é isso, é bandido aqui, pá, 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 pá. E Você eu- concorda com esse ponto de vista? Aí, posso responder já já? Pode. É uma boa pergunta, viu? Se eu concordo que português ou que brasileiro é isso. Aí, vamos lá. Eu vou chegar lá. Eu, com medo dessa situação, de ter contato com brasileiros, queria distância de Braga, porque Braga tinha muito brasileiro, É o né? conselho com mais brasileiros em Portugal. Exatamente. Aí não vou para Braga não, lá tem muito brasileiros. Eu tenho que conviver com portugueses, que são um povo mais educado, que tal, não tem golpista. Aí, né, aí, beleza. Só que aí, isso era na teoria, lá no Brasil, né? Então, cheguei em Braga, fiquei só 15 dias. Foi só para chegar e fui para Águeda. Plano B, a Leiria não tinha dado certo, fui para Águeda. E chegando em Águeda, aquela dificuldade para arranjar emprego. E agora, a questão é se eu concordo que brasileiro é isso. Realmente, eu aprendi uma frase com um colega meu, que ele está aqui nessa mesa, que ele disse, não se trata de nacionalidade, se trata de caráter, mano. Com certeza. Quem disse isso foi o Kelvin, lá no nosso vídeo, quem não assistiu, viu? Mau caráter tem tudo quanto é nacionalidade. Pois tá é, ligado? não é a nacionalidade, mas eu não sabia disso, eu achava que era o brasileiro, eu achava que só quem era desonesto, só quem era ladrão era o brasileiro, né? E nos outros lugares do mundo era o céu, era o paraíso, eu achava isso. E aí, tu conta, eu conto. Aí pronto, aí quando eu cheguei, né? Aí beleza. Aí eu comecei a perceber, mano, que quem acolhe a gente quando a gente chega são os brasileiros, né? Eu falei aí nos Verdades e Mentira que eu morei na casa de uma brasileira que me hospedou lá com tudo do bom e do melhor, a Verônica, gente boa. Então eu tive muito apoio de brasileiro. Conheci e conheço muito português, gente boa. Mas aquele lá que vai te estender a mão mesmo assim, às vezes, é o brasileiro. E, claro, também já vi muitos casos de portugueses que abriram as portas da sua casa para hospedar brasileiro. E aí vem aquela questão, não é a nacionalidade, é o caráter. Tem gente que é generosa. Exatamente. Né? Então é isso. E hoje eu entendo, né, que não era o brasileiro. Então, se eu tivesse começado em Braga, talvez teria sido melhor. Mas Águeda foi um grande aprendizado para mim. E aí, chegando lá em Águeda, procurando emprego, levando não. E já tinha rodado a zona industrial toda de Águeda e já estava começando a repetir de novo. Essa aqui eu já fui, mas eu vou de novo. Só. Aí eu ia lá, aí eu já não falava mais do visto, já escondia o visto. Irmão, eu tô aqui, ó. Tem emprego? Tô aí, hein? Contrata eu. Já estava perdendo a fé no visto. Eu investi para tirar esse visto e nada.